Eu quero falar sobre como lidar com portas fechadas. E eu não sei se é só comigo, mas eu precisei aprender a lidar com portas fechadas. Alguém já teve alguma porta fechada? 2 pessoas. Eu acho que eu estou pregando para o auditório mais mimado por Deus da história. A gente lida com portas fechadas desde que nasceu. É uma grande verdade. A gente lida com portas fechadas até o nosso último dia. Enquanto a gente estiver respirando, existem portas se fechando o tempo inteiro. Mas também existem portas se abrindo. E a grande verdade, irmão, pega essa chave, é que a gente não pode entender como portas fechadas sendo algo negativo e portas abertas sendo algo positivo. Porque portas que Deus fecha são uma bênção, mas portas que a gente abre sozinho podem ser uma maldição. A gente é meio binário na nossa jornada, a gente acredita que ou é preto ou branco, ou é positivo ou negativo, e a gente acredita que portas fechadas é algo ruim e portas abertas sempre vai ser algo bom. Mas nem toda sociedade que parece boa aos nossos olhos é algo que é bom aos olhos de Deus. Nem todo relacionamento que parece bom aos nossos olhos é algo que de fato é bom aos olhos de Deus. Nem toda ideia que a gente tem e parece incrível aos nossos olhos é uma ideia de Deus. Então a gente precisa aprender a celebrar as portas que Deus fecha. A gente precisa aprender a entrar nas portas que só Deus abre. Você está comigo? Diga amém. Amém. Não se distrai, irmão. Olha para mim, por favor. Como lidar com portas fechadas? Eu estava conversando com alguns pastores da nossa igreja lá em Dallas. A gente teve uma conferência há 3 dias atrás. E aí, a gente ficou até 5 da manhã, as 2 noites que eu fiquei por lá, conversando sobre tudo que você imaginar. E aí, uma das conversas, a gente começou a falar de NFL. E eu não entendo nada de NFL. Alguém aqui curte NFL? Hoje vai ser um pouco difícil. E aí, quando a gente entrou nesse assunto, a gente estava falando sobre o Tom Brady, que ele está em Tampa agora. E esse cara é um fenômeno. Eu não sei se você sabe, mas esse cara, ele precisa ser estudado. Ele é o maior campeão e tem o maior número de vitórias e de alta performance da história do esporte. Só que existe algo interessante na contratação dele. Existe algo chamado draft. E me perdoa se não for o melhor accent e algumas palavras, mas vocês estão entendendo, ok? Estou me esforçando. Então existe algo chamado draft. Esse draft é como se fosse uma janela de contratações. E no ano 2000 estava acontecendo um draft no teatro do Madison Square Garden em New York. Come on, bro. Respect me. Teatro do Madison Square Garden, Nova York, abril do ano de 2000. Está tendo um draft. E aí, cada equipe faz a sua escolha. Quando a gente olha hoje para a história do Tom Brady, a gente fala, cara, esse cara foi o primeiro a ser escolhido. Mas se a gente voltar alguns anos atrás, a gente vai saber que ele foi a 100ª, eu não sei nem falar isso em ordem, eu vou falar um número, ok? 198 jogadores foram escolhidos antes dele. 198 escolhas foram feitas antes de escolherem ele. Ele foi escolhido na 6ª rodada. Então, só para você entender, todos os jogadores disponíveis naquele ano foram escolhidos em 6 rodadas antes de chegarem até a rodada dele. Eu não sei se você já passou pelo que eu passei, mas eu fui muito humilhado na época de educação física, quando ia escolher quem ia jogar nos times de futsal. Eu era sempre aquela última escolha que o professor obrigava a ser escolhido porque o aluno não podia ficar de fora da atividade. Então, gente, tá vendo ali o André? Então, alguém tem que escolher ele. Professor, mas shh, mais nada. Quem vai escolher o André? Era mais ou menos assim. Então, você que não me escolheu, chora, bebê. Olha o que Deus está fazendo. Tô brincando, gente. É só um desabafo. Então, é mais ou menos essa a sensação que ele pode ter experimentado. Primeira rodada, nada. Segunda, nada. Terceira, quarta, quinta. Quem sabe ele estava até com um sentimento do tipo, será que alguém vai me escolher hoje? E aí sabe o que eu acho louco, irmão? É que se você pegar todos os 11 quarterbacks que foram comprados naquele ano, todos que foram comprados antes dele, a performance deles somada em todos os anos de carreira que tiveram, não chega à metade de toda a performance só do Tom Brady. Eu não entendi onde você quer chegar, pastor. Eu quero chegar num ponto. A gente não pode encarar a porta fechada de hoje como sendo o que define a minha história para sempre. Porque existem portas fechadas que liberam destinos. E esse é o problema da gente endemonizar tudo que pra gente
está nesse polo negativo, como eu falei no início, a gente polariza, positivo e negativo. Então, a gente não pode endemonizar a desistência. Desistência pode ser algo bom, já falei sobre isso aqui. A gente fala, ninguém pode desistir, não, tem coisas que você precisa desistir. Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, inclusive lá em Eclesiastes diz que há tempo de desistir. A gente não pode demonizar portas fechadas, achando que tudo que se fecha é algo que Deus não deixou a gente experimentar, porque sei lá, qual o motivo. Não, existem portas fechadas que são uma bênção. O problema é que às vezes a gente só percebe isso anos depois. E a minha pergunta é, e se a gente se movesse com antecipação? E se a gente celebrasse a porta fechada de hoje, entendendo que pode ser uma provisão de Deus para amanhã? E se a gente fosse um pouco menos pirracento e um pouco mais intencional, e entender que toda porta que Deus fechou não é uma punição, é uma proteção. Toda porta que o próprio Deus fechou não é Deus punindo você, mas é Deus preservando você, é Deus poupando você, é Deus guardando você. Você está comigo? Diga amém. O maior jogador da história da NFL teve que ver quase 200 pessoas serem escolhidas antes dele. Agora a minha pergunta é, se essa escolha fosse feita hoje, quantos acreditam que teria uma guerra entre as equipes para poder escolhê-lo? Isso é outro princípio que na fé a gente vê acontecendo o tempo inteiro. As pessoas te chamam pelo que você é depois que você se torna. Mas Deus chama você do que você é antes de você se tornar. Então Deus chama Davi de rei quando ele é um menino. Deus chama José de governador quando ele ainda nem tinha se tornado escravo. Deus chama Pedro de pescador de homens anos antes de Pedro inclusive traí-lo e se tornar um apóstolo que se tornou. Deus chama Saulo para ser uma base fundamental e o homem que mais teve revelações a respeito do reino de Deus e da redenção, enquanto ele ainda caçava cristãos e a igreja. Então você percebe que Deus trabalha numa linha de tempo que Ele antecipa realidades que ainda não aconteceram. Você está comigo? Diga amém. Então eu preciso entender que Deus é o melhor headhunter da história. Ele vê talentos onde ninguém está vendo, Ele vê potencial onde ninguém está vendo. Mas por que Deus consegue ver? Bom, essencialmente Ele vê porque Ele é Deus, ok? Ele é onipotente, onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares e Ele pode todas as coisas. Mas tirando essas características de Deus, por que Deus consegue ver? Por um princípio básico. Você está comigo, gente? Alguém está recebendo algo de Deus? Deus sabe o que você pode, porque foi Ele quem depositou isso em você. Irmão, eu compartilhei algum tempo atrás que já teve momentos em que eu enchi o cofrinho da minha filha. Já teve momentos em que eu precisei pegar dinheiro emprestado no cofrinho da minha filha. Alguém aqui já passou por isso? Amor, quanto é que tem no cofrinho da Ceci? Dá uma olhada lá. Mas por que eu sei que tem alguma coisa lá? Porque fui eu quem coloquei. Então eu sei que eu posso recorrer àquilo que o meu filho tem, porque fui eu que dei. Cara, isso é muito forte. Eu sei que eu posso recorrer ao que o meu filho tem, porque fui eu quem dei. Então Deus jamais vai convidar você para construir algo que Ele não tenha te dado as ferramentas necessárias antes. Da mesma forma, Deus jamais vai te poupar de algo que Ele não saiba que vai ser pior para você depois. Irmão, quando a gente entende isso, a gente começa a desacelerar um pouco essa nossa inquietação e começa a entender que toda porta que Deus abre, ninguém fecha, e toda porta que Deus fecha, ninguém abre. O problema é que isso se tornou um jargão evangélico, mas perdeu força de verdade na gente. É como a palavra amor, a gente fala que ama qualquer coisa, e no final das contas, o amor acabou ficando vulgarizado. Eu amo o meu iPhone, cara, eu amo esse carro, eu amo essa igreja, eu amo, a igreja no sentido de prédio, eu amo esse lugar. Agora, de fato, a gente ama muito menos coisas do que diz que ama. E de fato, a gente confia muito menos em portas fechadas como sendo um cuidado de Deus do que a gente diz que confia. Você está comigo?